eu tenho, já tive a oportunidade de ler alguns de suas produções, né, pelo meu interesse pela Jurema, e também já tive muitas referências através de alguns amigos que já tiveram contato contigo, inclusive de aprendizagens, né, com a Jurema, como o caso do Filipo, que é um amigo muito querido, meu, de Guilherme, inclusive, né, e que já teve alguns contatos contigo há anos atrás, então vai ser um prazer poder te ouvir um pouco mais. Minha alegria estar reencontrando aqui com Mares, com Luz, com Saulo, com Val e com todos vocês que têm acompanhado o nosso curso, né? E falar da minha alegria em ter também essa presença de Guilherme hoje aqui, esse irmão, né, colega de universidade, parceiro de Jurema, e né, que tem um estudo tão bonito, que também acho que vai ser uma oportunidade rever e reencontrar um pouco com a história, né, desse tema tão valioso. Então, sem mais delongas, né, sigo passando a palavra para os demais professores que Professor, coordenam o curso, e a gente deixa eu vai dar se um aviso. entrosando aqui pela manhã. Gente, eu estou percebendo que muitas pessoas não estão colocando o nome no formulário de presença. Então, lembrem que a nossa forma de contabilizar a presença mudou. Agora é por um formulário que será disponibilizado às 11h45. Então, fiquem ligados para vocês assinarem. Obrigada pela informação aí para todo mundo que está acompanhando o curso, a disciplina. Eu sou Maristela, sou professora da UFCG, estou aqui com esse grupo maravilhoso, né, junto com o pessoal da Univasf também, organizando esse curso, disciplina. É uma alegria para a gente estar iniciando hoje o 10º encontro, né, desse ciclo. Hoje o tema Jurema, História, Cultura e Usos, né, a gente está muito feliz de poder receber Guilherme e o companheiro lá da UFCG, Rodrigo, para estar conversando com a gente hoje. São pessoas de referência para a gente nos estudos sobre comunidades tradicionais, religiosidade, uso de substâncias nesses contextos. Então, a gente está alegre de poder escutar vocês. E imediatamente eu passo a palavra para os demais professores e professoras para dar bom dia e a gente iniciar. Agradecer também a todo mundo aí que está acompanhando o curso, gente do Brasil inteiro. Espero que a gente possa ter uma manhã hoje de muita integração e participação também, com o microfone aberto, câmera para quem quiser fazer comentários. Aproveitar, né, a presença do Rodrigo e do Guilherme com a gente e espero que seja uma manhã bem produtiva, bem alegre e cheia de novidades. Passo então para os demais professores darem bom dia e a gente iniciar por Rodrigo, no caso, tá bom? Bom dia. Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez nesse encontro online, né, cheio de expectativas para mais aprendizados e para essa troca aí de vivências, de saberes. Muito obrigado aos professores Rodrigo e Guilherme por terem aceitado o convite dos coordenadores da disciplina para colaborarem hoje conosco, tá bom? Então vamos lá, como disse o nosso querido Alexandre, né, sem mais delongas, porque temos dois professores hoje, com certeza, com muitas experiências muito ricas, né, para dividirem com a gente. Valeu, um abraço para todos. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Luzibênia, sou enfermeira, professora do CCBS, do curso de enfermagem. Gostaria de dar as boas-vindas, especialmente a esses professores tão brilhantes que aceitaram participar desse nosso encontro hoje, professor Rodrigo, professor Guilherme, muito obrigada por suas presenças hoje conosco. E que tenhamos uma manhã muito linda, como tem sido esses encontros nossos, de muito conhecimento, né, e de um encontro realmente maravilhoso, como tem sido. Então, muito obrigada a todos e uma boa manhã de estudos e de conhecimento.
Acredito que Val, né, uma das professoras também ainda não chegou, então penso que a gente pode passar a palavra para o professor Rodrigo. A professora Valquíria deve atrasar um pouco, ela não chegou ainda, né? Isso. Desculpa, Maris. Mas então é isso, vamos passar a palavra, né, para o professor Rodrigo, para contextualizar, então, a ideia é que o professor Rodrigo possa ter um tempo de fala aí de 25 a 30 minutos, depois a gente passa a palavra para Guilherme, e após isso a gente faz aquele momento de diálogo, né, de espaço para falas, perguntas, comentários. Então, professor Rodrigo, por favor. Oi. Olá, gente. Bom dia. Bem, começar agradecendo, né, ao pessoal da organização, da coordenação do evento, desse curso, né? Parece que está bem bacana aí. E especialmente a professora Maristela Moraes, pessoalmente, né, ter entrado em contato direto comigo aí. E eu fiquei, na verdade, meio acabrunhado né, de chegar aqui e falar um pouco dentro desse curso, pelo assunto cura, né, está muito presente, e que não é uma especialidade minha. Mas aí a Maristela me convenceu, falou, não, uma coisa mais ampla, dá um passeio pela Jurema e tal, apresenta o livro, vou até começar, então, fazendo uma propaganda do livro recém-lançado pela Mercado de Letras, que também faz um panorama amplo sobre a Jurema. E eu vou, então, fazer assim, um passeio pelo Juremal, né? Eu vou dar uma ida assim, vou vir lá de trás, subindo, conversar um pouco, meio que de uma maneira um tanto solta, não categórica, embora algumas vezes a gente pense em uma coisa ou outra, mas não teórica, por assim dizer, e falar um pouco sobre a Jurema de uma maneira geral. Eu tive contato assim, falar, estudar, pensar Jurema há mais de 30 anos. E, pessoalmente, eu vou até dizer que foi que eu era um ateu agnóstico total, em uma casinha pequenininha no alto da Serra do Mano, a Terra em Dia. Quero cumprimentar também o professor Guilherme, que começa a falar, às vezes vai, né, se atropelando. Prazer, professor, conhecê-lo. E foi nessa casinha, vendo o ritual dos índios Atipu, em 1990, ali, uma salinha pequenininha, uma coisa muito simples, que eu senti pela primeira vez assim, uma aura, né, que era mais, que sobressaía, em geral, para além da matéria ali presente, né? Aquela coisa mais subjetiva, mais misteriosa, mais magnífica, com pessoas tão simples no Maracazinho. E era uma sessão de cura, inclusive. Era uma mesa de cura, que, né, na casa do Diocleciano, e eles faziam essa cura entre os índios Atipu da seguinte maneira. Né? Você tem várias mesas diferentes, depois eu posso comentar isso, mas como não fiz um roteiro prévio, a coisa vai fluindo, né? E essa cura era o seguinte, né? Eles faziam a mesa de Jurema, que ficava no chão da casa, o aribé da Jurema, que era encruzada com cachimbo, e após ser encruzada com cachimbo, ela deixa de se chamar Jurema no ritual e passa a se chamar Anjucá, porque o ato mágico da transubstanciação de transformar a Jurema no sangue de Jesus, ela começa a ser chamada de Anjucá. Então, a Jurema é o sangue de Jesus dentro daquela... Porque índios do Nordeste é uma variedade grande, embora algumas generalidades, né? E então ali eles estão, né, transformando a Jurema até chamada de vinda Jurema no sangue de Jesus. E então coloca-se o Anjucá, fica todo mundo sentado e, de repente, bebe-se a Jurema, no sentido anti-horário, as pessoas fazendo o sinal da cruz e tal, e começa as danças. Isso numa mesa de cura, e então 4 pessoas queriam ser atendidas, uma em especial. Como é que se fazia a cura de uma maneira geral?
né? Essas curas têm muito a ver com adivinhação, com como é que é? Com uma conversa, vaticínio, né? Os banhos, aquelas conversas, os aconselhamentos e tal. Então, se colocava um pires, né, com água e a vela em cima do pires, uma vela pequena, né, sobre a água no pires. E quando a vela expirava, aquela cera fazia umas bolinhas, né? Ficava assim transparente, né? Aqueles buraquinhos. Era através desses buraquinhos que ele olhava no olho da pessoa e fazia o seu diagnóstico, né? O mestre de Jurema, o Diocleciano na época. E a pessoa que mais precisava da cura subiu ali, estava ali, quem marcou o ritual. Essas sessões elas são marcadas, né? Os outros foram de carona. E eu subi em cima de um saco de feijão lá para milho, não lembro, de um cereal para tirar uma fotografia de cima para baixo, e um maracá que estava lá em cima caiu em cima logo da vela da pessoa que mais precisava de atendimento. Eu falei, puxa vida, não sei o quê. E assim começaram lá os atendimentos. Eu desliguei o microfone por uma questão ética, e foi ouvindo, né? A primeira pessoa estava nos banhos de não sei o quê. Outras pessoas foi recomendado chá, repouso, etc. E a terceira pessoa, a coisa que mais me impressionou, que ele pegou naquele buraco feito na cera da vela, aqueles buraquinhos, e ficou olhando, né? Assim no olho da pessoa, e ele vinha e voltava olhando, até que ele vai e resolve diagnosticar 40 gotas de Novalgina de 4 em 4 horas. Né? Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, o camarada que transita do moderno ao tradicional sem o menor problema. Ele vai passando por um lado e por outro. Coisa que nós temos muitas dificuldades em fazer às vezes. Eu acho que esse exemplo me veio aqui de improviso na cabeça, porque talvez os saberes tradicionais sendo discutidos nesse curso, né, tenha a ver um pouco com essa conversa, né? Essas pessoas. Eu ainda falou para a pessoa, se amanhã não tiver passado o seu problema, retorne. A pessoa não retornou, ficou tudo bem com a Novalgina, tudo resolvido. Para falar a verdade, nenhum retornou. Bom, mas sem a Jurema não faz isso. Ele só pode fazer a cura se tiver tomado Jurema. Sem a Jurema ele não faz diagnóstico em ninguém. Ele precisa estar movido pela força da Jurema para poder ter essa capacidade, né, de entender o que a pessoa precisa. Então, eu vou partir da Jurema, falando um pouco o que é Jurema e dos seus usos. Né? Bom, o campo semântico da Jurema é muito amplo. Não é uma regularidade ou generalidade que a gente poderia pensar que ela comunica ingenuidade, ou comunica a natureza, ou tectonia aqui dos índios do Nordeste. Ela é uma planta pioneira no semiárido brasileiro. Brinca-se, se o sertão virar mar e o mar virar sertão, a primeira coisa que nasce como mato é Jurema. Né? Logo, algo que tem a capacidade de ser veículo místico, ou seja, de colocar as pessoas em contato com o magnífico, com o sobrenatural, é a primeira coisa que nasce aqui, entre outros matos nossos. Então, ela é uma pioneira sombreadora, que dá o solo orgânico bom ali, e tem vários usos, desde a Nicarágua, México, onde tem pescauíte, muito usado para queimaduras, né? Ela é cicatrizadora, serve como vermífugo para gado, e tem vários usos, né? Não só é antimicrobiana, né? Isso é coisa dos taninos, fazer couro, e, enfim, essas coisas todas. Vai passar pelo México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colômbia, Venezuela, e também aqui no nosso semiárido onde ela é nativa. Usos místicos mesmo são relatados, que é o que mais me interessa, são seus usos místicos. Né? E eles são relatados mais, pelo que eu saiba, aqui no Brasil. Outras formas de mimosa, eu estou lidando com a mimosa tenuiflora, né? Mas outras mimosas e acácias, também chamadas de Jurema. Só Jurema preta são 16 espécies diferentes que são classificadas, chamadas no vernáculo popular, aí, localmente, como Jurema preta. Então, é uma variedade grande de espécies, mas aqui eu lido com a Jurema preta, que tem essa distribuição que eu falei.
né? E esses usos mais diversos, fazer cerca, né? Lenha, carvão, né? Tem várias funções aqui, né? E no campo semântico da Jurema, ela é polissêmica, né? Ela é uma planta, na verdade, várias plantas, né? A mimosa que me interessa, a taniflora. São várias as bebidas chamadas de Jurema, inclusive algumas que não contêm parte da planta Jurema na sua composição, né? Cerimônias religiosas, uma religiosidade nordestina, que inclusive é chamada de Jurema Sagrada. Pode ser locais de cultos, linhas geralmente cantadas nos pontos, corrente Jurema, entidade espiritual, uma índia metafísica, mesa de trabalhos espirituais, a tronqueira, aquele tronco que se coloca no PG, e mesmo às vezes não sendo Jurema, porque como o IBAMA não permite o corte da Jurema por ser planta silvestre nativa, tem certos terreiros que têm substituído Jurema por algaroba no PG. Mas mesmo assim fazem as conexões necessárias. No plural, Juremá, um conjunto de árvores na mata, plano espiritual, como domínios espirituais, as cidades no invisível. Então, ela tem esse conjunto todo, talvez ainda mais amplo, de significados, né? Para além do nosso deleite semiótico, eu diria que é um sujeito que comunica, né? E várias nomenclaturas comunica porque ela tem essa capacidade de conexão mística, né? E tudo comunica, na verdade. Não somos só nós os detentores de sentido na natureza e no cosmos, né? Só que nós temos a nossa forma de comunicação tipicamente humana, etc., mas nós sabemos, aprendemos a ouvir, né? Outras espécies, né, que estão por aí, e ouvir e conversar com elas muitas vezes. Bom, várias nomenclaturas foram propostas para lidar com plantas como a Jurema, né? Planta de poder, planta sagrada, planta psicoativa, planta professora, alucinógena, etc., né? Todos têm seus pontos atraentes, seus pontos críticos, né? O que me interessa aqui é pensar Jurema, independente da categoria ela associada, né? Por esse caráter místico que eu falei, e onde quer que ela se apresente, ela tem essa capacidade de colocar em contato com o sobrenatural, estabelecer o advento do magnífico ou de Deus no indivíduo, como se propõe a categoria cunhada na década de 60, enteógena, que é o Deus dentro, né? E por isso o seu caráter místico, justamente, né? Bom, no Brasil você tem aí o Nordeste todo, incluindo parte de Minas Gerais e Tocantins, onde ela se distribui mais no semiárido, né, como planta nativa, como mata, né, embora ela tenha depois sido levada também para o litoral, né. E eu vou fazer aqui uma coisa assim. Bom, sem falar nas comunicação da Jurema com outros desculpa, com outras coisas. Ela é melífera, né? Então, abelhas, répteis ficam ali, se comunica com outras plantas, etc. Ela tem em volta da Jurema, muita coisa acontece, na verdade, né? Inclusive sob o solo. Então, é o seguinte: o que dá Jurema para umas pessoas, né, uns pesquisadores, essa propulsão, esse dínamo místico, é a dimetiltriptamina nela contida. Ela tem uma quantidade bastante expressiva de DMT, que é um forte alucinógeno, contido principalmente nas cascas de suas raízes. E isso, então, né, daria, né, essa possibilidade de modificação de consciência, enfim, de a gente perceber, né,
o mundo de maneiras diferentes. Não é uma coisa, não é consenso, mas supõe-se que a gente tem um DMT endógeno, né, que é um psicodélico humano endógeno, que estaria situado na glândula pineal. Não há consenso sobre isso. Eu vou aqui dar uma olhada, como isso aqui é uma parte assim, que eu prefiro falar, dando uma olhadinha, rapidinho vou dizer. Strassman, por exemplo, né, diz que a DMT é a mais simples de vitaminas psicodélicas, sendo considerada muito próxima à serotonina, é um jurema, DMT é um agonístico serotoninérgico, né, que é um neurotransmissor que os psicodélicos afetam tão amplamente. Né? Na verdade, o DMT é um psicodélico humano endógeno, que o Gustavo Jacques, por exemplo, tem questionado de alguma maneira. Na verdade, o DMT psicodélico é endógeno. Para Chouteau, o DMT seria formada na glândula pineal, embora isso não tenha sido provado até o momento. E uns acreditam que ele se forme nos pulmões, inclusive, o alcaloide, né, molécula. O Strassman nos informa ainda que há ricos sítios nos receptores de serotonina que são sensíveis ao DMT e que estão envolvidos em humor, percepção. Assim, você vai, toma uma jurema, vai na área indígena, vai andar no mato para coletar jurema, para passear, entrar na caçada, na coisa, entra ali com o indígena, você beber um pouquinho de jurema, passear, o sorriso já dá aquela puxada, assim, né? Falando por experiência. O cara já dá um negócio assim. Então, ele está envolvido no humor, na percepção, pensamentos, embora o cérebro negue acesso à maioria das drogas e químicos, ele assume, segundo os Strassman, um gosto peculiar pelo DMT. O cérebro teria DMT tal como uma vontade de DMT tal como por glicose, e seria facilmente assimilada ali e facilmente sai do corpo também, como diria McKenna, com muita facilidade. 15 minutos, né, depois dos efeitos de uso de DMT, principalmente fumados, né, ela sai do organismo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, né, ela é facilmente assimilada e facilmente retirada do corpo, essa molécula. Ela entra e sai com facilidade, sem maiores complexidades. É o que as pessoas têm alegado. Eu, de uma maneira geral, deixa eu voltar aqui, eu vou seguir aqui o sumário do livro aqui, que é para chegar, então, depois dessa introdução, deixa eu achá-lo primeiro, que é o mais difícil é achar as coisas aqui. Né? Dar uma apresentação geral. Bom, falei das suas propriedades químicas, do seu ambiente. Então, vamos entrar agora nesses 15 minutinhos que me faltam a falar amplamente, que não dá para se aprofundar muito. Primeiro, né, eu estou tratando, por exemplo, nesse livro aqui, da parte arqueológica com relação a Jurema. Né? A arqueologia, apesar das árvores, né, cenas de árvores e tal, você não tem uma coisa muito específica com relação a Jurema em termos arqueológicos, embora muita coincidência do que tenha sido descrito, o que eu vejo entre Pancará e Aticum, em Floresta Carnalbeira da Penha. Né? As notícias que a gente tem com relação aos usos da Jurema vêm do Brasil colonial, mais especificamente com a perseguição aos juremeiros pelo Santo Ofício, ou seja, pela Inquisição Portuguesa no Brasil. Porque aí é que se começam a relatar processos, inclusive de índios, em 1721, 29, sendo levados ao Tribunal do Santo Ofício em Lisboa pelo uso da Jurema. Foi quando a Jurema e o Batuque começaram a ser muito perseguidos aqui. Nessa época eu já vi uma mistura entre indígenas, né, população branca, europeia, os negros, né, que vieram para cá e tal. Misturas não só no meio rural e urbano, de uma maneira geral, mas em quilombos, em áreas indígenas que acolheram negros, fugidos e tal. Então, a mistura característica, né, desses índios do Nordeste e de outras populações nordestinas que tradicionalmente usam Jurema. E isso, inclusive, na composição dos rituais foi muito importante, né? Desde elementos africanos que foram entrando em determinados momentos, mais presentemente agora no século XX,
elementos indígenas mais antigos, e o catolicismo popular. O catolicismo popular, eu falo que é aquele que não é uma hierarquia, não é oficial, mas aquele que é levado a efeito por leigos. E quando você transforma a Jurema no sangue de Jesus, você já tem a presença ali de uma forma, né, de um rito, né, que é próprio do cristianismo, todos os Pai Nosso, Ave Maria. Os índios foram, durante essa época colonial, aldeados em missões, muitas e muitas missões pelo Nordeste todo, onde ou eles iam para essas missões ou ficavam com índios bravios, gentios, fugindo, né, do colonizador que queriam tomar suas terras. E as missões saíram depois, né, pelos jesuítas e depois franciscanos, e os índios ficaram muito ligados à região das missões e outros saíram andando para cima e para baixo por aí, mas levando vários aspectos do catolicismo. Tanto é que o material arqueológico, a coleção arqueológica e etnográfica no Phoebe Museum of Anthropology, em Berkeley, tem material do Rovental, tive a oportunidade de ver todo o material, os cachimbos antigos, etc., os cruzeiros desenhados, são coisas bastante ricas, é um material muito rico e que mostra que, mesmo esse material bem antigo, já tinha presença de cruzeiros e tal. Tanto é que os rituais indígenas, de uma maneira geral, são feitos em frente a cruzeiros, né? Tem sempre uma cruz na mesa de cura, né? E essas coisas. Então, um período histórico, talvez o Guilherme possa falar melhor do que eu agora no momento sobre isso, ou queira adentrar mais, né, no assunto. Isso resultou, inclusive, a perseguição aos indígenas, né, depois, inclusive, das missões, a uma invisibilização desses povos, né, um preconceito muito grande, discriminação, etc. Assim, em 1990, eu chegava numa área indígena, no sertão de Pernambuco, o camarada tinha que falar que não era índio para trabalhar ali na roça do cara, que se ele falasse que era índio, eu fiz o cálculo na época por lata de óleo. Eu falei lá na frente, não vou saber. O cara que não era índio ganhava o equivalente a 9 latas de óleo por dia, jornada de trabalho diária. Se o cara falasse que era índio Ticum, ganhava 1 lata de óleo, só por dizer que era índio. Então, esses processos de invisibilização, essas coisas todas deixaram os índios meio que calados, até que no século XX, desculpa, em 1930, mais ou menos, nós tínhamos 5 povos indígenas no Nordeste. Temos 100 povos indígenas, grupos étnicos. Então, teve uns processos de emergência étnica, de etnogênese muito acelerado, e muitos desses indígenas tinham desaprendido o uso da jurema, e acompanhado da jurema vem o mel, que é importantíssimo para a cura, para o contato com os ancestrais, vem o velame, e etc. E aí teve uma renovação dessa jurema no Nordeste, com essas emergências todas, e vários grupos, então, retomaram isso. E uma coisa muito pouco pesquisada são as relações de vizinhança, de amizade, de pequenos grupos familiares, um processo de privatização da religião, que como as pessoas fazem suas novenas, seus terços em casas, tem muitos grupos que se unem para fazer jurema, que não se assumem indígenas, não são nada, e estão espalhados aqui pelo nosso semiárido, né? Bom, eu tenho aqui só mais uns poucos minutos para falar. Eu queria falar de como é que surge o catimbó, como a jurema do semiárido vai para o litoral, né, o Damento de Aratagui, onde os Tabajaras eram o grupo dessa região. Tinha um índio, regente dos índios, que era o Inácio, e o Inácio fazia jurema, teve uma desterritorialização, passa para uma irmã, para uma filha, e aí segue uma nova forma de trabalho espiritual chamado de jurema, onde as pessoas iam se curar de aflições e fazer pedidos. Trazer o marido de volta, curas para aflições espirituais, de trabalho, etc. Como se faz ainda hoje em várias áreas indígenas, não todas.
Se eu fosse narrar diferenças entre as áreas indígenas e formas de trabalho de cura, são bem distintas, né? E então aparece o catimbó. Do catimbó é proibido. Depois de algumas décadas, a Umbanda tem a prerrogativa, através da sua federação, de dizer quem pode e quem não pode ter alvará de licença para terreiro, o que provoca um processo de umbandização do catimbó. A Umbanda e o Candomblé colocam a Jurema num lugar menor dentro dos seus terreiros. Aí agora tem um movimento muito forte da Jurema Sagrada, que está retomando essa Jurema e está dando certo protagonismo a ela, saindo do fundo do terreiro e indo para frente, com várias marchas, retomadas de lugares, etc. Eu não vou narrar os processos de cura aí, né? Então tem essa retomada grande. Mas o que eu vou terminar falando, que talvez interesse mais a alguns dos outros, é uma Jurema que foi recriada, transformada a partir da década de 90, justamente por conta da grande quantidade de DMT. Né? Uma brasileira que era do Santo Daime, que trabalhava com terapia, recuperação de aditos, heroína, álcool, um pouco de cocaína, na Holanda, e ela queria fazer terapia com daime, Santo Daime, na ayahuasca. Levou uma quantidade, só que essa bebida era para uso religioso. Ela precisou de um análogo da ayahuasca, fez uma encomenda, um etnofarmacólogo do México, então, prepara uma bebida composta da Jurema, DMT da Jurema, com pega no Harmala, que é a ruda da Síria, que vem daquela região da Tunísia, Palestina, Irã, Egito, etc., fazendo que tem 65 vezes a concentração maior de beta-carbolinas do que o cipó da ayahuasca. Então, você usa um pouquinho de beta-carbolina com inibidor de monoaminoxidase, porque a Jurema ela não é oralmente absorvida. A Jurema não, DMT, porque a Jurema sozinha ela é psicodélica, sim. Né? Problema de como tomar e preparar. Sempre se procurou um mistério, o segredo da Jurema. Como torná-la DMT da Jurema via oral se ela não tem um inibidor de mal, ou seja, algo que vai inibir a enzima digestiva que não permite a ação do DMT. Então, era um segredo, é o maracujá silvestre que tem passiflora, era o que ficava assim nessa busca, né, que não deu em nada, na verdade. Outros autores aí, enfim, já acharam a Juremamina, já não sei o que, por experiências próprias, a gente tem narrativas de visões, experiências, etc., que eu também não vou aprofundar, eu prefiro deixar para perguntas depois. Mas o que acontece é que isso foi feito para tratamento, essa mistura dessas duas plantas, eu estou falando rápido, mas enfim, lá na Europa, mas ela vem para o Brasil, porque a pessoa que tinha uma linha ritual no Brasil e aprendeu a fazer isso para tratamento terapêutico lá, e ela queria conhecer os rituais de Jurema. Então, um antropólogo colombiano falou para ela me procurar no Brasil na época, ela me procurou, e eu caminhei para 2 colegas, eu não podia sair também por outras questões, inclusive éticas, etc., e foi para a área indígena. Ela fez o primeiro trabalho com essa nova Jurema, chamada Jurema Ayahuasca, inclusive lá na minha casa, o primeiro trabalho que foi feito. E teve lá, e depois ela foi embora e tal, e essa Jurema ficou aqui, a maneira de fazê-la também. E isso estava a nova era bombando, gente. Estava a nova era bombando, porque a religião, né, a gente diz, ao invés de definir religião, seja mais importante ver religião na história e ver qual é a função da religião naquele momento específico. Então, se você pega o catolicismo de hoje, não é igual ao da Idade Média, né? E não existe só um catolicismo, existem várias maneiras de ser católico, né? E a modernidade chega, fala que paraíso, vida após a morte, etc., não é o caso, que a morte está aí e é uma coisa mais simples do que pensava a religião. As pessoas vão ficando cheias de problemas na modernidade, no século XX, problema com emprego, o filho que é junk, o cara não consegue emprego, a pessoa está ali
fazendo vestibular, está todo mundo com problema, aí vão abundar o quê? Livros de autoajuda. Né? Saiba como ter sucesso aqui, saiba como falar bem, saiba como não sei o quê. Junto com isso, vem o New Age fazendo aquela coisa bastante ampla e tal. Então, quando essa Jurema chega aqui, o New Age está bombando. E quem é que vai tomar essa Jurema no Brasil? Geralmente pessoas que eram adeptas do Santo Daime, da UDV, da Barquinha, de terreiros, né? De terreiros em geral, né? Mais no Rio de Janeiro no início. E aí essas pessoas pegam, que seria uma coisa experimental, de experiência, de psiconautismo, ou seja, Junger, quando fez essa categoria na década de 70, 71, se não me engano, fala que você viajar na mente. Você pode viajar na mente de diversas maneiras. E esse pessoal pega essa ideia do psiconautismo através do enteógeno e vai fazer experiências. Em alemães lá para o Rio, conversar comigo, eles entravam em coisas circulares sem gravidade para tomar Jurema naquelas coisas, que não viagem, né? Experiência. Quando chega no Brasil, esse pessoal que tem essa religiosidade e esse misticismo típico do Brasil New Age, são os que vão ser os usuários da Jurema. E aí as pessoas vão começar a fazer um uso mais religioso do que propriamente experiencial, trazendo vários elementos, fora os próprios das religiões daimistas e cristãs, que todo mundo faz o sinal da cruz para começar a tomar Jurema aqui, muito diferente do europeu, né? Acoplar aí o caminho do meio, né? Buda, Krishna, Shiva, tudo aparecia misturado ou não nos trabalhos. O sufismo, né? Sufi aparecia, etc. Então se misturou muita coisa, xamanismo norte-americano, etc. Foi misturado tudo isso aí. Né? Então causou uma característica muito própria do uso dessa Jurema feita aqui. E, em termos de cura, essas pessoas que iam buscar, esses promotores de trabalho ritual, queriam se curar de quê? Já que eu falei dos livros de autoajuda, etc. Queriam se curar dos problemas que são os atuais, ansiedade, compulsão, esse tipo de coisas. Pessoas que estavam, né, tendo momentos mais assim, que queriam, através daqueles ritos e do uso da bebida, né, tentarem aplacar um pouco as suas angústias, as suas dificuldades e tal, né, como procura uma yoga, uma outra coisa, as pessoas tendo gosto pelo psicoativo. Então, era o tipo de clientela que foi se juntando muito a esse pessoal. Tanto é que começou a se querer fazer trabalhos terapêuticos de maneira proibida, obviamente, em outra pessoa que eu conheço, e não vou citar nomes aqui. 2 centros foram institucionalizados com uso nessa Jurema. Agora, recentemente, tem outro muito amplo no Ceará, tem outro agora em Barueri, em São Paulo, que usam várias essas coisas, enfim. Então, terminando aqui, por conta do tempo, né, a Jurema ela tem sabe, uma variedade de usos, de contextos, etc., que é muito rico, né? São um campo muito rico, né? Esse livro aqui, eu fiquei todo meio atrapalhado para falar. Esse livro aqui que eu fiz foi dar justamente esse panorama, porque não dá para se aprofundar. Vou trabalhar com a Jurema Sagrada é uma coisa, vou trabalhar com o Indiaticum é uma coisa, se eu vou trabalhar com o Cariri Chocó, é uma coisa totalmente diferente. Né? Então, eles dão os panoramas e vai evocando, sugerindo, jogando assim umas coisas para o ar, e as pessoas vão buscando aqui, buscando ali, e se aprofundando. Existem muitas dissertações, teses, livros, que trabalham numa coisa específica. A minha coisa foi fazer nesse livro o que eu estou fazendo aqui, dar um passeio geral, mas permitir que a minha afetação pela Jurema se faça presente. Às vezes eu me sinto como aquele palhacinho da caixinha. O cara está escrevendo aquele capítulo e do nada, né, abre-se aquela caixa, sai aquele cara assim, fazendo assim. E você nunca sabe para onde a caixa vai. Né? Mas eu sempre vou lá e dou um pitaco pessoal na coisa, que é para dar um pouco de humor também na narrativa. Gente, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. É isso aí. Valeu.
Rodrigo, muito obrigada pela tua contribuição. Muito bom te escutar. Acho que a gente poderia ficar até mais tempo te ouvindo, se tivesse, né, a oportunidade para isso, mas vai deixar para as perguntas já já. Só queria dizer que, se você tiver como depois falar um pouquinho mais para a gente sobre o teu lugar, né, de facilitador, de condutor desses processos com a Jurema em Campina Grande, né, porque eu acho que seria interessante a gente te escutar a partir desse outro lugar também, de quem está dentro do processo, então seria bem importante para a gente escutar. Então eu vou passar a palavra para o Guilherme, estou com várias questões aqui anotadas para a gente te fazer daqui a pouco, e depois que a gente falar com o Guilherme, então a gente abre para as perguntas. Já aviso que no chat tem perguntas, já para você, Rodrigo, mas faz então depois da fala do Guilherme, tá bom? Te agradeço novamente por estar com a gente aqui e passo para o Guilherme para falar. Gente, bom dia. Um prazer imenso participar desse momento do curso. Parabéns à iniciativa pelo curso, já começo por aí. Agradeço especificamente ao professor Alexandre Barreto pelo convite, amigo e colega da Univasf. E um prazer imenso escutar o professor Rodrigo, que, além de uma referência, é também uma inspiração, né, para o estudo e para as reflexões nesse campo do conhecimento, né? Eu peço que deixe a apresentação aí, a gente vai falando, não vou mostrar tudo que está aí, porque nosso tempo é bem curto. Então, vários pontos colocados pelo professor Rodrigo, né, são caminhos incontornáveis, impossíveis você não passar por ele, ou por eles, né, na medida em que você se debruça sobre o tema da Jurema. Então, eu vou fazer alguns recortes aqui para não ser repetitivo, mas começo colocando de onde surgiu a ideia de trabalhar, né, com a Jurema, e por que o interesse, como se despertou o interesse e assim por diante, né. Depois do mestrado, depois de concluir o mestrado lá em 2001, eu comecei a coordenar uma pesquisa de cunho bastante amplo, se chamava Levantamento de Referências Culturais do Litoral Norte de Pernambuco. Isso era uma atividade desenvolvida por uma organização não governamental em parceria com o IFAM, na época com uma supervisão, vamos dizer assim, uma supervisão externa do antropólogo Augusto Arantes, né? Era uma metodologia que o IFAM estava desenvolvendo junto com o Arantes, que ele tinha aplicado isso no litoral do Descobrimento, na Bahia, e agora estava sendo colocado para trabalhar o litoral norte de Pernambuco. O litoral norte de Pernambuco é uma região, culturalmente falando, onde a gente encontra uma grande quantidade dos brinquedos populares ou manifestações populares que vão do maracatu rural, a ciranda, ao cavalo marinho, que são mais ou menos conhecidos da mídia a partir da década de 90, né, mais melhores conhecidos. E o levantamento cultural nessa região, eu estava coordenando de início a pesquisa histórica, depois passei a coordenar a pesquisa toda. Era um grupo de uns 10 a 15 pesquisadores de diversas áreas de procedência, né, que ia desde as ciências sociais, da história até o jornalismo e psicologia. E o que era interessante de observar naquele momento, isso era 2002, mais ou menos, era que as informações que vinham do campo, trazendo entrevistas e depoimentos das pessoas ligadas a esses folguedos populares, sempre tinham um relato da presença da Jurema, né? Então, aquilo foi se acumulando. Aquilo saltava aos olhos com a quantidade de informações na medida em que essa quantidade ia aumentando, né? E aí aquilo foi me chamando a atenção porque se tratava de um contexto das populações mestiças, né, extremamente mestiçadas, sobretudo indígena e afrodescendente nessa região, e aí a Jurema ia aparecendo.
Nessa época, eu estava formalizando, pelo menos construindo a ideia de fazer o doutorado. Então, eu estava buscando construir uma temática, né, para trabalhar no doutorado. E como aquilo foi me chamando a atenção, eu fui construindo, não sei se a ousadia, se eu posso falar assim, né, foi muito grande, de trazer para a perspectiva de um estudo histórico, né? Eu comecei a me apropriar da literatura antropológica nessa época, sobre a Jurema, cotejando com aquelas informações que vinham do campo na pesquisa que eu estava coordenando. E aí comecei a perceber que vários antropólogos faziam uma seguinte referência, né? É um uso muito antigo. Inclusive, começando lá com Câmara Cascudo, né, lá atrás. É um uso muito antigo, e Câmara Cascudo chega a falar assim, anterior à chegada dos colonizadores. E aquilo me intrigava com o olhar histórico, historiográfico, porque se afirmava isso, mas ninguém fazia o trabalho histórico, pelo menos de atrás de alguma fonte histórica, ou outras fontes, inclusive, né? E aquilo foi me deixando atento a esse detalhe. Então, não vou entrar nos detalhes aqui do ritual, né? O título da pesquisa, então, é o uso ritual da Jurema entre os indígenas do Brasil, repressão e sobrevivência de costumes indígenas na época da conquista espiritual europeia, dos séculos XVI ao XVIII. Né? Eu tive que fazer esse recorte temporal do XVI ao XVIII, era uma exigência teórica e metodológica para o trabalho da pesquisa, mas eu extrapolei bastante esse limite, né, tanto para o passado como para o futuro. Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui que vão até o século XIX e vamos recuar um pouco mais no tempo aquém do século XVI. Então, o aparecimento nas fontes coloniais luso-brasileiras do século XVIII, o documento que eu encontrei com a referência mais antiga nominal a Jurema, o professor Rodrigo citou 1720, a década de 1720, mas eu não cheguei a encontrar esses documentos. O que eu encontrei foi 1739. De qualquer forma, o século XVIII parece ser o momento em que os europeus dão conta, ou registram, a presença da Jurema aqui no Nordeste do Brasil. Né? Ser dos 1720 ou 1730, eu acho que pouco importa nesse sentido. A gente vai tratar um pouco do conteúdo desse documento de 1739. Né? Por que é que, depois de 2 séculos de colonização, sendo o Nordeste uma das regiões onde a colonização começou mais cedo, né, inclusive antes das capitanias hereditárias, a presença portuguesa, não só portuguesa, como francesa e espanhola, no litoral do Nordeste, foi muito efetiva e gerou registro, gerou documentação. Né, porque só apenas 2 séculos depois, então, vai aparecer essa referência sobre a Jurema. E era a pergunta que eu me fazia, então, naquele momento. Né. Vamos passar uma página aí, só para a gente ir ilustrando, por favor. Mais para frente, a próxima. Como foi falado, pode passar a próxima. Como foi falado que tem gente, né, tem pessoas do Brasil todo, por favor, volta uma. Como tem gente de outras regiões que não o Nordeste, então eu trouxe aqui umas imagens da Jurema, para aqueles que não conhecem. Né? Como o professor Rodrigo falou, não existe uma Jurema apenas, né? Existem dezenas de Juremas diferentes, como espécie botânica, mas apenas para dar uma ilustração para aqueles que não a conhecem como planta, então eu coloco isso daí. E aí o que é interessante é que a gente tem um registro colonial que cita a Jurema no início do século XVIII. Nós sabemos, e aí uma questão talvez de anacronismo, mas é impossível pensar o passado se não for a partir de questões do presente, isso dentro da história é muito discutido, né? Então são questões do presente que a gente faz ou coloca para o passado. Nós sabemos da pujança da presença da Jurema nos dias de hoje, em todo o Nordeste e para além das fronteiras do Nordeste do Brasil, como foi bem colocado, bem explanado pelo professor Rodrigo. Na década de 90, isso
era atestado por diversas pesquisas antropológicas, e aquela pesquisa da qual eu participava trazia, então, essas informações de uma região específica, né? Que é uma região muito pequenininha, se a gente pensar, não só do Nordeste todo, como do litoral do Brasil, não é só essa parte do litoral norte de Pernambuco. Mas a presença era muito gritante, né? Então, a pujança da presença da Jurema nos dias atuais fazia com que essa inquietação fosse ainda maior para me perguntar ao passado. Então, a gente encontra essa referência do início do século XVIII, e a gente vai encontrar no século XVIII a referência, que é esse documento de 1739, na região fronteiriça entre Pernambuco e Paraíba. Na verdade, a notícia é das missões da Paraíba, fronteiriças com Pernambuco, né? Vamos passar mais para frente? Por favor, pode passar várias páginas aí. Vai mais. Pode seguir. Mais. Aí, nessa página, por favor. Volta lá para o documento. Esse documento de 39, volta mais uma página, por favor. Mais uma. Aparece aquela página manuscrita. Enquanto a gente vai procurando, essa daí de cima. Isso, essa daí. O interessante desse documento de 39 é que ela é uma ata de uma reunião da Junta das Missões. O que é que significa a Junta das Missões, né? Estava reunido ali o bispo de Olinda com o governador Capitão Mor da Capitania de Pernambuco e os representantes de todas as ordens religiosas que tinham missões entre os índios. Então, estão aí representados carmelitas, beneditinos, franciscanos, jesuítas, reunidos com o bispo e com o governador geral, com o governador da capitania. E aí aparece um dos prelados, um dos religiosos, fazendo uma denúncia. O documento, na verdade, é uma denúncia, dizendo que os índios das missões da Paraíba, nessa região que eu estava falando, fronteiriça, Pernambuco-Paraíba, que todos os índios faziam uso de uma bebida chamada jurema. E com elas, eles ficavam iludidos, achando que aquilo que era induzido pelo demônio, é o linguajar do documento, né, era a verdade, e então eles estavam desviados da verdadeira fé, que seria, então, o catolicismo, né. Eu acho muito emblemático isso daí, porque eles falam não, o denunciante, nessa reunião, fala que essas ilusões que os índios têm quando bebem a jurema são exatamente os vaticínios que o professor Rodrigo colocava, né? Se vai ter naquele ano, se vai ter doença entre o povo, se vai ter fartura, se vai ter chuva, e assim por diante, se vai ter penúria, né? E então se passava as consultas particulares, né? Se aconselhando, como eles falam, os aconselhamentos no documento. E aí é uma descrição que não é muito longa, vocês veem, é um documento de uma página apenas, mas no parágrafo seguinte já vem a pergunta, o que é que a gente vai fazer com isso? Né, se vai denunciar o Santo Ofício, e o bispo estava presente ali, e que tipo de coisa se vai encaminhar. E aí o bispo fala que naquele momento ainda não era interessante informar o Santo Ofício, mas que se fariam diligências para se encontrar os responsáveis por isso, né, nessas missões. E aí esse documento tem uma sequência, é um documento do Arquivo Histórico Ultramarino. Esse documento tem uma sequência que é muito interessante, porque tem um documento de 740, outro de 741, onde o governador aí já está se comunicando com o rei, e o rei respondendo ao governador algumas questões, e o que fica claro na documentação é que se mandou guardas, né, funcionários da coroa, para essa região da Paraíba, para efetivar a prisão de responsáveis por esses usos nas missões, e isso não deu em nada, né? A comitiva não encontrou ninguém lá que pudesse ser enquadrado como chefe
daquilo, e isso resultou em nada. Ninguém foi preso nesse momento, né? Mais adiante vão ter outros documentos mostrando as devassas, aí sim já envolvido com a Inquisição, e a gente vai ver as prisões e os julgamentos. Isso ao longo de todo o século XVIII. Né? Eu falei dos documentos da década de 40, a gente vai encontrar 2 processos da Inquisição da década de 80, já se referindo ao litoral sul de Pernambuco, na região de Serinhaém, isso 1780, tem todo um contexto para a gente entender, os jesuítas já não estavam aqui, nessa região de Serinhaém era um antigo aldeamento missionário, nessa altura já era uma vila, por conta do Diretório Pombalino e tal. Então, a gente encontra essa referência na região da Zona da Mata, nessa região entre Paraíba e Pernambuco. E aí, o levantamento que eu busquei fazer, né, porque uma das perguntas também tinha a ver com a origem étnica do uso ritual da Jurema, se é que isso não é uma grande temeridade de fazer essa pergunta para o passado, né? Mas eu me atrevi a fazer. Existe uma origem étnica, existe um contorno étnico desse surgimento, né? E aí a gente pode colocar algumas fronteiras que eu acho que são bastante interessantes. A gente tem, no período colonial, uma grande dicotomia, uma grande divisão entre os povos que são chamados de matriz tupi e os povos que são chamados de tapuia. Então, tupi e tapuia têm culturas completamente distintas, mesmo entendendo que dentro dos tupi existem diferenciações, não só culturais como linguísticas, e os tapuia era tudo aquilo que não era tupi. Essa é a grande divisão do período colonial, que foi, vamos dizer assim, não sei se gestada, mas em grande parte pensada pelos jesuítas, e a partir disso daí é uma nomenclatura que percorre todo o período colonial brasileiro. Isso só vai começar a mudar efetivamente no século XIX e vai se efetivar no século XX. E hoje a gente entende que existe linguisticamente um grande tronco chamado macro-tupi e um grande tronco linguístico, um grande tronco chamado macro-G. E a grande maioria dos chamados tapuia do período colonial estão inseridos nesse grande tronco chamado macro-G. O que acontece da pergunta, então, haveria uma matriz étnica, né? E a pergunta às fontes coloniais, sobretudo cronistas e material muito bem documentado de funcionários da coroa e de missionários, é que a gente não vai encontrar um ritual desse tipo entre os índios tupi. E essa documentação não pega apenas uma área, né? A gente tem uma documentação grande do litoral de São Vicente, do Rio de Janeiro, do litoral do Recôncavo da Bahia, do litoral do Nordeste, acima do Rio São Francisco. São todos povos tupi que são amplamente documentados ao longo do século XVI e boa parte do século XVII. Né? A partir do século XVII se começa o contato maior com o interior do Nordeste, então começam a aparecer fontes documentais sobre os índios não tupi que habitavam então os sertões. E com isso começam a aparecer diversos relatos, e isso vai desembocar no século XVIII com o registro, com o conhecimento pelos europeus, pelos colonizadores, do uso da Jurema. Esse caminho, que é bastante complexo da gente delinear, né, tem todo um trabalho nas entrelinhas, né, de você entender isso daí. Eu me apoiei em alguns trabalhos, né, que me inspiraram naquele momento, lá do início da pesquisa. Entre eles, do antropólogo Edwin Rezink, que trabalhou sobre o século XVII no interior do Nordeste, e ele vai mostrar uma coisa muito interessante, né, que os diversos povos, a partir de referências mesmo diversas, a gente não tem no sertão, ou no semiárido, ou no interior do Nordeste, de maneira geral, a gente não tem uma única matriz étnica. Apesar de não ser povo tupi, ser povo tapuia, na nomenclatura colonial, a gente tem uma diversidade étnica bastante considerável. E o Rezink vai mostrar que existia uma espécie de troca cultural no Nordeste. Desculpe, no semiárido, né? Que existem trocas culturais, que muitas vezes povos vizinhos absorviam práticas culturais e traços culturais
uns dos outros. E ele vai extrapolar esse exemplo, vai pensar dentro desses exemplos o aspecto da Jurema também. Se a gente pensa que a Jurema está presente no Nordeste, é fortemente praticada pelos povos originários do Nordeste, sobretudo semiárido, hoje em dia. Todos os povos do semiárido, todos, na atualidade, se dizem filhos da Jurema, de alguma maneira, né? Como o professor Rodrigo deixou claro, existe uma diversidade grande dos usos e práticas e dos costumes em relação à Jurema, mas, de maneira geral, todos se dizem filhos da Jurema. Mesmo com essas diferenças, se bebe na mesma fonte, e aí a gente entraria na questão semântica, como também colocou de maneira muito pertinente o professor Rodrigo, né? É um termo polissêmico, que vai da planta, da bebida, do ritual, da representação espiritual antropomorfizada, e assim por diante. Se a gente encontra tudo isso com essa pujança no Nordeste, se a gente vai para o lado botânico, a gente encontra a região de origem, vamos dizer assim, o bioma de origem das plantas chamadas Jurema, também no semiárido, é também no semiárido que a gente vai encontrar as representações das cenas da árvore. O professor Rodrigo colocou com muito cuidado, e eu também reforço esse cuidado, né? A partir das pinturas rupestres, a gente não pode estabelecer classificação botânica. Né? Não tem como dizer se aquilo dali é uma planta de Jurema ou qualquer outra planta. Mas o que salta aos olhos é que dentro das representações rupestres, sobretudo das pinturas que a gente encontra no semiárido, a cena da árvore ou as cenas da árvore estão ao lado de outras representações que são fundamentais em importância para a sobrevivência dos grupos que ali habitavam. Então, a primeira ressalva que eu coloco é que cena da árvore, como classificado pelos arqueólogos, elas estão ao lado de cenas de guerra, cenas de caça e cenas de sexo, entre outras cenas, como, por exemplo, de aquilo que a gente entende ser de cenas de danças ou de rituais, né, que pode ser desde uma coisa lúdica até um outro tipo de ritual. Então, se a gente imagina que sexo, guerra e caça são atividades fundamentais para a sobrevivência, e diria até mais do que a sobrevivência, né, para a continuidade desses grupos, o que é que faz uma cena da árvore ali ao lado? Isso salta aos olhos também em relação à importância que foi dada por essas populações da pré-história a isso que a gente chama hoje, né, que os arqueólogos classificam como cena da árvore. E aí eu entendi que não seria interessante desprezar esse indício. E por que eu falo de indício? Aí eu fui me apoiar no historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, né, que ele desenvolve um conceito chamado paradigma indiciário. Isso é do ponto de vista epistemológico. Que foi um grande desafio, como construir isso dentro da argumentação, né, teórica metodológica. Mas o Carlo Ginzburg traz o paradigma indiciário, que é a construção de vínculos entre conjuntos complementares. E, nesse caso, eu vi uma complementaridade entre dados da biologia, dados históricos das fontes coloniais e dados, nesse caso, pré-históricos dessas representações pictográficas. Eu estou falando aqui rapidamente porque nosso tempo é muito curto. Então, sobre a caracterização dessas populações no passado, populações indígenas, eu me apoiei no trabalho da Maria Regina Celestino de Almeida, sobre o trabalho da Cristina Pompa, Religião como Tradução, sobre o próprio trabalho do Edwin Rezink e do Carlo Ginzburg, como eu falei. E vamos, então, encontrar outras referências, claro, sobre isso. Na arqueologia, as publicações sobre as pinturas rupestres, produzidas, sobretudo, sobre arqueólogos do Nordeste e italiano. Então, a gente tem Niede Guidon, Anne-Marie Pessis, tem Gabriela Martim, vai encontrar Fábio Parente, que também vai trabalhar sobre isso. E dentro da arqueologia, então, tem uma grande quantidade de discussões e de publicações, que trazem isso daí. Vamos avançar um pouquinho na imagem, por favor. Então, entendendo, pode avançar. Entendendo que passe... Pode passar. Aí, vamos ficar... Volta um pouquinho, isso. Aqui é interessante observar
esse grande animal que está aí do lado direito, né, olhando para trás, logo em cima do dorso dele, né, e logo depois do focinho dele, a gente encontra duas pessoas segurando alguma coisa que a gente chamaria de vegetal, né? A gente não sabe exatamente que planta é. Mais um pouquinho para a esquerda da imagem, bem no centro da imagem, a gente vai encontrar outra dupla também segurando um elemento vegetal entre eles. Então, essa é uma das representações de cena da árvore que a gente vai encontrar. Como é que a gente enquadra essas cenas da árvore? Isso está dentro da classificação arqueológica das pinturas rupestres, chamada tradição nordeste. Dentro da arqueologia, os arqueólogos que se debruçam a estudar a pintura rupestre, eles classificam diversas tradições de pintura. A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, existe, aqui para a região do Nordeste, existe tradição agreste, tradição Nordeste, tradição São Francisco, tradição geométrica, e para o Brasil todo a gente vai encontrar diversas outras tradições, né? Dentro da tradição Nordeste a gente encontra essas cenas da árvore. E aí outra coisa que salta muito aos olhos do pesquisador é que essas cenas da árvore elas estão datadas, não uma pintura específica, mas a tradição que foi estudada em diversos sítios arqueológicos do Piauí até o Rio Grande do Norte, né? Elas estão datadas no horizonte cronológico, no tempo cronológico, que vai de 12 mil anos atrás até 6 mil anos atrás. Então, ela foi executada. Os sítios arqueológicos que foram encontrados com tradição nordeste, eles foram pintados entre 12 mil anos atrás até 6 mil anos atrás. E depois de 6 mil anos, mais ou menos, a gente não vai encontrar, pelo menos o que foi datado até hoje, a gente não encontra sítios arqueológicos com representação da cena da árvore. Isso coloca um horizonte muito antigo para essa representação. Em algumas discussões com antropólogos e historiadores lá na Europa, se colocou que são as representações do elemento vegetal mais antigas que a gente encontra no mundo. Porque se a gente sair desse horizonte da tradição nordeste de pintura rupestre, a gente vai encontrar o Vale do Indus e a Mesopotâmia com datações mais recentes. É onde a gente vai encontrar as primeiras representações de vegetal, ou através da escultura em pedra, ou através da gravação em barro, né? Então, são pinturas muito antigas numa região onde a gente encontra de maneira muito pujante a presença e o uso da jurema, né? Isso, na minha opinião, e seguindo aqui os traços do Carlo Ginzburg, é um indício muito forte de que as populações que habitam aqui há muito tempo têm uma relação diferente ou diferenciada, se a gente quiser colocar, com o elemento vegetal, né? Talvez a gente não possa colocar com a jurema especificamente, mas é uma população que vem trazendo uma relação com o elemento vegetal de forma diferente de outros povos e de outras regiões há muito tempo, né? E aí a gente começa a encontrar uma janela daquilo que Câmara Cascudo afirma lá na década de 30, né, que era alguma coisa muito mais antiga do que a chegada dos colonizadores. São indícios. Existe um outro historiador chamado Nathan Vastel, um historiador francês, que escreveu um livro que revolucionou um pouco a abordagem dentro da história, quando ele escreveu a obra chamada A Visão dos Vencidos. E ele fez essa obra, ele estudou e criou essa obra a partir de um estudo de povos indígenas dos Andes, aqui na América do Sul. A gente sabe, dentro da história, que ao longo da maior parte disso que a gente chama de história científica ou acadêmica, né, a história é sempre escrita por aqueles que vencem, né? Quem vence tem o direito de escrever a sua história. Aqueles que perdem têm o direito a serem apagados ou esquecidos, né? Esse é um imperativo que a gente encontra ao longo de alguns séculos. Ou se a gente olhar mais para o passado, né, que aí não era a prática da história, são as narrativas e muitas vezes mitológicas. Mas então Nathan Vastel vai colocar como a visão dos vencidos, ele traz a história de um povo indígena dos Andes e faz uma reconstrução de uma certa linha, né, historiográfica em cima deles, mostrando que o Nathan Vastel não cita o Carlo Ginzburg com paradigma indiciário, mas ele constrói essa narrativa da visão dos vencidos a partir de diversos indícios, né, que ele consegue montar. Então,
é apoiado nesses pesquisadores, nesses teóricos que eu trago, então, talvez de forma muito ousada, né? Dentro da história eu sei que sim, esse diálogo com as fontes pré-históricas. E aí, novamente, entendendo, se a gente fala de 12 mil anos, por exemplo, da tradição nordeste, e esses elementos vegetais, se a gente fala de 6 mil anos, né? O que é que houve de mudança no meio físico do semiárido nesse período, né? Uma discussão grande entre o Aziz Absaber e a Nied Guidon sobre o momento em que surge a Caatinga, em que surge esse regime semiárido, né, nessa região. A discussão entre os dois, que sempre se debatiu de forma muito fervorosa, fala que a Caatinga teria surgido por volta de 11 mil anos. É por volta de, né? Então, se a gente encontra hoje, por exemplo, na região do Parque Nacional Serra da Capivara, indícios muito fortes de que floresta atlântica e floresta amazônica se tocavam naquela região, os cânions e boqueirões do parque trazem espécimes botânicas e faunísticas das duas florestas ainda preservadas lá. É a partir desse momento que começa uma mudança climática e o grande debate entre a Absaber e Nied é que um fala que era 11 mil anos, outro fala que era 9 mil anos. Para a gente, 2, 3 mil anos nesse universo aí tão recuado é pouco relevante. Mas do ponto de vista biológico, do ponto de vista arqueológico, eu acho bastante relevante. Como citou de maneira bastante acertada, né, o professor Rodrigo, as juremas, as espécimes de juremas são vegetais pioneiros, né, ou, em outro linguajar também, colonizadores. Então, toda vez que tem um decréscimo da massa florestal, é a jurema que vai recompondo isso, no sentido que vai ocupando espaços ali, no sentido de que a mata, a floresta, vá retomando os espaços. Se a gente imagina que o semiárido começa a se estabelecer nesse período de 11, 9 mil anos, a gente imagina a quantidade de jurema que devia ter nessa região. Né? Se começa a se formar, vamos dizer assim, abrir clareiras de semiárido, a mudança da umidade é drástica, e quem é que vai ocupar, então, esse espaço no sentido de recolonizar essas áreas? Justamente os vegetais pioneiros, entre elas a jurema. Bom, então são diversos indícios de que isso pode ser um pressuposto, vamos dizer assim, as relações das populações do sertão ou do semiárido com os vegetais, no sentido de que aquilo que depois se tornaria o uso da jurema, que a gente sabe que não é apenas jurema também, né? Outra discussão sobre complexo, se é complexo ritual ou não, etc. Né? Então, são vários vegetais que compõem esse universo não só mágico, como mitológico, desses usos da jurema. Podemos passar, então, mais um pouco. Manda um pouquinho mais para frente. Aí, nesse slide, a gente vê, né, apesar de pequenininho, a gente vê a distribuição de tradições de pintura pelo Brasil. A gente tem um círculo, então, vermelho ali, mostrando a área de ocorrência da tradição nordeste, que é nessa tradição. A gente não encontra em outras, tá? É nessa tradição que a gente encontra as cenas da árvore. A representação do vegetal, por exemplo, a gente vai encontrar na tradição São Francisco, mas o vegetal sozinho, solto apenas, sem nenhum outro elemento junto. E na tradição nordeste a gente vai encontrar esses elementos antropomórficos, ou seja, seres humanos no entorno do elemento vegetal, e em algumas pinturas também animais no entorno do vegetal, o que é muito interessante porque as pinturas que a gente tem com animais são veados, são cervídeos, né, que também no universo mágico e mitológico tem um lugar bastante destacado. Então, dando um salto das pinturas rupestres, das plantas do sertão, nas diversas juremas, da relação dos povos do sertão, isso aqui tentando caminhar para o fechamento, né, os povos do sertão e essa relação com as plantas, né, no próprio sertão, ao longo de muito tempo, vai nos trazer, então,
duas configurações interessantes para o período colonial, e a gente retoma, então, período colonial no século XVII e XVIII. Porque nessa busca que eu fiz nas fontes coloniais, né, só deixando claro que eu busquei a documentação nos arquivos, Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, Arquivo de Simancas, na cidade de Simancas, na Espanha, Arquivo Nacional na Espanha. Tive o apoio muito grande do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. Então, em Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino e o Arquivo Nacional Torre do Tombo. Em Roma, então, no Arquivo Histórico dos Jesuítas, Arquivo Romano dos Jesuítas, Arquivo do Vaticano e Arquivo da Propaganda Fide. Em Roma, tive o apoio muito importante da Escola Francesa de Roma. E na França, onde era a sede do doutorado, estava baseado na França, a Biblioteca Nacional da França. Fora esses arquivos europeus, também contei com a pesquisa no Arquivo do Estado de Pernambuco, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Instituto Histórico Brasileiro. Então, isso foi o panorama do levantamento documental. Né? E aí, o que acontece? Se esse documento do século XVIII, ele cita Jurema, está lá escrito a dita Jurema, está escrito no documento. Né? A gente encontra, 100 anos antes disso, na Serra da Ibiapaba, um relato muito interessante do padre Antônio Vieira. E aí, falando dessas configurações étnicas, né? Vou falar essa do século XVII para a gente finalizar com o século XVIII. A Serra da Ibiapaba teve a presença dos jesuítas entre os povos Tabajara. E aí é uma configuração interessante da gente observar, porque na Serra da Ibiapaba, o topo da serra, que é uma serra muito longa e muito plana, né, no seu topo, estava ocupado por povos de língua tupi, os Tabajara. E todo o sopé da serra, todo o entorno da serra ocupado por povos tapuia, ou seja, de outra cultura, outra língua. Em grande maioria, foi atestado pelos colonizadores que tapuias e tupis eram inimigos. Em alguns momentos se asseverou, se atestou que havia alianças e havia contatos mais amistosos entre tupis e tapuias em algumas regiões, né? E aí o padre Antônio Vieira desce do navio na ilha de São Luís do Maranhão e vai a pé com sua comitiva até a Serra da Ibiapaba, que está na fronteira entre Piauí e Ceará, e sobe a serra. E lá ele passa algum tempo e escreve uma relação da Serra da Ibiapaba. E num dos momentos, isso está nos escritos instrumentais sobre os índios, que foi compilado e publicado pelo professor da USP, o Sebe Ben Meiri, né? Ele mostra, por exemplo, que ele está celebrando a missa, tem um cacique presente na igreja, entra um índio na igreja, cochicha no pé do ouvido do cacique, e o cacique sai. E depois ele fica sabendo que o cacique saiu para beber. Né? Se a gente está falando de um povo tupi, se a gente está falando em beber, né, a gente encontra o ritual tupi da bebedeira, ou vamos dizer, da celebração de diversos momentos da vida, chamado cauinagem. É um ritual coletivo, né, um ritual que acontece com toda a comunidade participando, e isso dura vários dias, é o consumo do cauim. A gente não encontra nenhum relato de povo tupi que tivesse um uso parecido ou semelhante com a Jurema. Né? Então, isso me chamou a atenção naquele relato, porque ao longo do relato da Serra da Ibiapaba, Antônio Vieira vai descrever um momento em que ele coloca, lógico, com toda a sua mentalidade de missionário católico daquele momento, que existe um costume diabólico entre aqueles índios, que eles acreditam firmemente, piamente, que cada cacique, e são 3 grandes aldeias Tabajara no topo da Serra da Ibiapaba, cada cacique daquelas aldeias já tinha no mundo espiritual, no mundo do além, uma aldeia que ele também comandaria depois que passasse a vida nesse corpo físico. Né, e que ele ficava muito revoltado, porque às vezes chegavam índios para ele para falar desse mundo do além, né, que eram aldeias que tinham seus caciques e que o povo vivia muito bem lá. E aí, no momento em que os jesuítas estavam chegando nessa região da Serra da Ibiapaba, no início da missão, um jesuíta... Desculpa atrapalhar aí tua fala. Passei, ok. Ela está fantástica. Vou encerrar, Alexandre. Tá ok, meu amigo. Ok.
Então, só para a gente ter essa ideia, que o padre Francisco Pinto foi um dos primeiros missionários jesuítas na Ibiapaba. Ele foi morto no sopé da serra pelos índios Tapuia. Ele foi flechado, morreu e virou mártir jesuíta. E os índios Tabajara, lá em cima, relatavam para Antônio Vieira de que o padre Francisco Pinto habitava uma dessas aldeias do além e que estava muito feliz e muito contente e mandava lembranças para ele. E aí Antônio Vieira ficava possesso de raiva, né? Então, só para fechar isso daí, a gente vai encontrar uma coisa muito sui generis sobre a presença da Jurema no século XVIII, na região da Zona da Mata da Paraíba, e tem a ver com a cidade de Alhandra, tem a ver com a Jurema, né, do período contemporâneo. Vou encerrando por aqui, desculpem ter ultrapassado aí o tempo, e a gente pode falar mais depois. Obrigado. Obrigada, Guilherme. O tempo é muito curto e a gente acaba precisando fazer a interferência, né, para poder encerrar. A gente pede desculpa, inclusive. Tem algumas perguntas que já chegaram pelo chat e tem gente que vai querer abrir o microfone. A gente sempre acha importante também, né, incentivar, motivar as pessoas a aparecerem também em voz e vídeo, se for preciso, para que vocês tenham também uma ideia dessa diversidade que compõe a plateia, digamos, né, enquanto participantes do curso. Muito importante escutar vocês e contextualizar, né, a questão do uso da Jurema, seja nos rituais religiosos, seja nas práticas mais, digamos assim, pós-modernas, né, como traz o Rodrigo. Então, eu acho interessante a gente poder pensar a partir do curso, que é sobre a cura, né, qual o lugar que essas tradições e essas práticas acabam assumindo no cotidiano das pessoas que buscam algum tipo de cura, algum tipo de melhora, algum tipo de complemento, muitas vezes, para os seus outros tratamentos. Então, eu fico pensando no momento que a gente está vivendo agora, né, em que nunca se discutiu tanto a hipermedicamentalização da vida, né, a apropriação da medicina, das práticas de cura, e quão falida está essa proposta, no sentido de que a gente tem, né, os erros médicos e o superuso de medicamentos como sendo uma barreira, muitas vezes, para uma perspectiva mais integrativa do cuidado. E eu fico trazendo para vocês essa questão, porque, de certa maneira, a gente vai construindo essa disciplina e esse curso a partir de cursos da saúde, né, medicina, enfermagem e psicologia. Então, muito para poder pensar na forma ampliada que a gente pode ter de escutar o adoecimento, o sofrimento e as buscas por melhora das condições de saúde, melhora das condições de vida, a partir da busca por outras tradições, outras formas de cuidado que inicialmente a gente não inclui, né, quando pensa no repertório de cuidado estrito sensu, digamos assim, né. E minha preocupação também, quando vocês trazem essas reflexões sobre o processo de marginalização e de culpabilização, inclusive, das pessoas que recorrem a essas práticas no cotidiano, faz com que os profissionais de saúde também tenham muita dificuldade de acessar e incluir esses repertórios, né, junto a outras práticas de cuidado em saúde, né. Então, para mim, ficou bem marcado também na fala de vocês essa questão do quão criminalizada tem sido essas práticas e muitas vezes silenciada historicamente, né? E a dificuldade que acaba sendo esse processo para a gente poder incluir o contato com a Jurema, seja de qual tipo for, nos nossos repertórios de cuidado, né? Então, falando isso brevemente, só para dar uma amarrada com a disciplina que está sendo proposta e curso, eu abro para as perguntas, né? Já chegaram várias. Tem algumas no chat, tem um colega que vai fazer a leitura, e já passo e agradeço novamente pela contribuição de vocês. Bom, mais uma vez, bom dia. Pelo Meet, nós temos uma pergunta de Franciele. Ela pergunta, aliás, duas perguntas. A tradição da Jurema segue no mesmo formato para os povos originários da região sul? E como segunda pergunta, a Jurema causaria dependência ou agravaria casos de pessoas com quadros psicóticos?
Eu acho que qualquer um dos dois professores ou os dois se sentirem motivados a responder, fiquem à vontade. Acho que o professor Rodrigo está mais habilitado para isso. Não, hoje eu vou até avançar outra coisa, então, que eu esqueci de falar. Essa pergunta da Francilene, é isso? Francélia, né? É muito pertinente. Com relação ao Jurema na região sul, não conheço. O Jurema é algo do semiárido, depois se espalhou um pouco para a zona da mata e tal, desde Natal até Alagoas, não pega o corredor da zona da mata, lá os brinquedos populares que o professor Guilherme mencionou, né? Muito importante para dar o calço, para dar força, para dar isso nesses brinquedos. E, bom, dependência, dizia o Jacques Mabir, do Centro Taquiwase, lá no Peru. Tudo que dá visão, alucinação, não causa dependência. Né? Isso é uma característica, né? Segundo ele. Eu não conheço ninguém dependente, principalmente que os usos geralmente são ritualmente controlados, né? E dependência não ouvi relatar e tal. Agora, há pessoas que têm predisposições já, né, psiquiátricas e tal, que não devem fazer uso, ou que, né, esse fator da cura é uma coisa complicada. Né? Não é recomendado para gente que tem esquizofrenia, né, psicose e tal, não é recomendado. Né? Inclusive, se deve fazer uma anamnese quando se dá DMT com beta-carbolina para alguém, para saber se a pessoa toma os remédios psiquiátricos, na linha da fluoxetina, etc., que são nem um tanto incompatíveis, há divergências e tal. Então, né, há certas questões que são complicadas. Né? Eu vou dizer aqui uma coisa rapidamente, já pegando essa coisa da saúde e tal. O Pajé Augusto, porque eu costumo tomar Jurema, né, vou lá à noite de vez em quando, passo na casa dele, ele vai lá e me oferece Jurema. Sempre que a gente vai tomar Jurema, ele me dá aquela cuia da Jurema e olha para mim com um sorriso bem gostoso e fala: Jurema é saúde. A noção de cura, para muita gente, é a questão processual. Não é uma questão que eu vou me curar disso, daquilo. Tem gente que acha que vai tomar Daime, Jurema e tal, e vai ficar curado de depressão. Não vai. Né? Agora, tem gente que se trata com isso. Né? As pessoas ficam, por conta das beta-carbolinas lá da ayahuasca, vão ficar frequentando a cada 15 dias os rituais e vão se sentir melhor, etc. O próprio aspecto ritual é muito importante no sentido terapêutico da coisa. Outro dia eu estava numa live com um amigo, que é uma pessoa muito, né, conhece bastante do assunto, e perguntaram para ele: vem cá, qual é o risco de tomar Jurema com alguém? Como é que você sabe se alguém está preparado ou não? Sobre o risco de, né, tomar Jurema, essa misturada com beta-carbolinas que soltam, charca o cérebro de DMT e tal, até fumado em forma de changa, que eu não vou entrar aqui também nesse processo, a não ser se perguntado, porque aí você não precisa de beta-carbolinas. Os juremeiros lá do litoral, do Catimbó, né, dos brinquedos populares da Zona da Mata, indígenas e tal, curadores, geralmente não são grupos religiosos institucionalizados. Você falou assim: olha, eu vou na Jurema de Dorinha, eu vou na Jurema de Seu Zé, eu vou na Jurema de Bio, eu vou na Jurema de Antônio, eu vou na Jurema de não sei o quê. O que qualifica uma pessoa estar servindo uma planta, administrando doses de uma planta que vai mexer com a cabeça de alguém? Então, é meio que responsabilidade. A pessoa não, mas é intuição, revelação, etc. Cada um tem sua história como administrador de plantas, né? Assim, que vão mexer com a cabeça. Então, você vai lá na Jurema do seu fulano, eu falei: aquele cara é doido, amigo. Então, eu nunca mais ponho os pés aqui. Você vai na outra, adora um lugar, que a pessoa é linda, que tal, se sente tão bem ali, aí você começa a ir lá e tal. Então, você começa a acusar um de picareta, acusa o outro de não sei o quê, fala que o outro é maravilhoso, etc. e tal. Quem é que vai regular isso? Né? Nós não temos a regulamentação sobre quem está administrando essas doses. As igrejas institucionalizadas, sim. Né? Mas fora as igrejas institucionalizadas,
vai na confiança da pessoa e vê, geralmente, a experiência que essas pessoas tiveram, né? Dentro de rituais indígenas, dentro de terreiros, dentro de igrejas ayahuasqueiras, etc., faz com que elas saibam, por experiência própria, manipular aquilo. Agora, além de manipulação da administração de doses, tem intencionalidade, né? Tem que ter cuidado com a pessoa que procura, tudo isso. Então tem um conjunto de variedades, de variáveis. Esse amigo meu falou, quando iam procurar ele para tomar jurema com ele olhava o peso corporal da pessoa e mais ou menos pensava ali, ora, você aplica jurema para uma pessoa pequenininha, magrinha, etc., a pessoa tem que tomar um copão desse tamanho. Você pega um cara grandão, você dá um pouquinho, a pessoa vai longe, né? Isso entra a subjetividade, o valor sacral, outras predisposições que, para além do peso corporal, né, vai todo mundo, enfim. Então, tem umas variáveis aí que eu acho que vai por essas experiências subjetivas e práticas que as pessoas têm no seu histórico com relação à coisa. Agora, que tem pessoas que têm, assim, históricos de psicose, né, esquizofrenia, enfim, e tal, que não é indicado, não. Desculpa a resposta tão longa, mas é que eu aproveitei para dar um passeio na cura de uma maneira mais ampla e quem está, né, mais indicado ou não, sob o meu ponto de vista, para administrar essas doses. Temos uma última pergunta no Meet, para passarmos as perguntas do YouTube. Gisele pergunta onde podemos encontrar a tese do professor Guilherme para ler. Olha, obrigado pela pergunta, então, Gisele. A tese, ela está sendo preparada, eu estou finalizando a sua preparação para publicação em livro. Ela está integralmente escrita em francês, eu estou fazendo essa versão em português, então, acredito que até o final desse ano isso está pronto como texto. Espero, ou não, no final do ano, início do próximo ano, está publicada, tá? Agora as perguntas do YouTube, eu acho que Alexandre vai fazer. Posso fazer. Deixa eu puxar aqui as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta para o professor Rodrigo. Gostaria que falasse mais sobre os encantados e sobre essa proximidade com o espiritismo. Aí ele coloca, né, a ministração da Jurema no sentido anti-horário, se tem alguma lógica arquetípica. Tem uma pergunta também aqui para o professor Guilherme. Dentro dos documentos históricos pesquisados, existe algum que estabelece alguma descrição do ritual da Jurema dentro desses documentos que você pesquisou? Tem mais outras perguntas aqui. Eu acho que eu posso fazer e depois passo para vocês, que aí fica uma sequência de perguntas. Mais uma, essa não está destinada especificamente para nenhum dos professores, serve para os dois, ou quem se sentir mais próximo do tema, né? O sentido da fumaça do cachimbo, né, e aí especificamente ao catimbó, está associado ao ritual da Jurema, teria um aspecto místico maior e também de catabolização do DMT. Eu acho que, não sei se é catabolização mesmo a expressão. Enfim, essa é a pergunta. A última pergunta, essa vai para o Guilherme também. Segundo os dados antropológicos, históricos, é possível que o ritual da Jurema seja mais antigo que os rituais judaicos cristãos e outras matrizes religiosas ou mais antigas? É uma pergunta aí. Bom, são essas as perguntas no momento. Quem quiser iniciar. Bom, eu vou falar, pedindo licença ao professor Rodrigo, nos documentos sobre se existe a descrição do ritual, a gente vai encontrar isso muito recentemente, né?
existem documentos do século XIX, que eu não cheguei a mostrar, mas a partir da visita de Spix e Márcios aqui ao Brasil, né, eles terminam produzindo uma obra monumental chamada Flora Brasiliensis, onde vai constar a Jurema. Só que a Jurema não é descrita com nenhum atributo étnico ali, né? É descrito de forma médica. Então, se fala, por exemplo, do uso tópico da casca da Jurema por conta dos taninos para doenças da pele e assim por diante. E aí é interessante que a Flora Brasiliensis começa a ser publicada em 1844. E um pouquinho antes começa a aparecer publicações médicas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, citando a Jurema. Porque um dos membros da comitiva do Spix e Márcios volta antes para a Alemanha, levando alguns dados. E a gente vai encontrar publicações como Novos Remédios, ou Matéria Médica, que vai citar a Jurema. Mas não tem um atributo étnico. O que é que a gente encontra no início do século XIX? Um viajante inglês que vem para Pernambuco para tratar da saúde, questões do pulmão. Ele fica no Recife, passa a morar no Recife, e aí na descrição dele, viaja ao Nordeste do Brasil, isso a gente está em 1816, 1817, mais ou menos. Ele cita que numa visita à Vila Velha, que fica na ilha de Itamaracá, ele está conversando com uma outra pessoa e eles se aproximam de uma cabana nessa Vila Velha, uma cabana de palha, e eles ficam olhando por uma fresta na palha, dentro está acontecendo um ritual. Então, ele fala do uso do maracá, fala da dança que está acontecendo e fala da bebida da Jurema. Né? Então, ele observa isso no início do 19. Os documentos mais antigos, do 18, não falam do ritual. Né? E é interessante observar por que não falam também. Né? Que a gente entraria no contexto do segredo do ritual, que é como os próprios povos originários tratam isso daí. Né? Naquele contexto de tensão com o colonizador, não se abre de maneira... Vocês veem que aquele documento de 739 é uma denúncia. Né? Então, aquilo chegou aos ouvidos dos colonizadores num tom de denúncia e de repressão. Então, não vai aparecer. Existe um documento do final do 17, que eu não consegui traduzir, ele está num latim meio macarrônico, misturando um pouco de italiano e tudo mais, mas é um documento missionário do final do 17, nessa região aqui, entre sertão do Cariri e sertão do Araripe, né? Nessa região sul do Ceará, eu não lembro exatamente qual é a posição, mas é um documento missionário, que tem uma descrição que eu acho extremamente emblemática, se a gente pensar, do ponto de vista simbólico. Né? Os índios começam, dentro da missão, era uma missão capuchinha, os índios começam, a partir de um determinado dia, a organizar a construção de uma cabana ritual dentro da missão. E os capuchinhos ficam sabendo, são 3 missionários, um bem velhinho e 2 mais novos. E então eles se aproximam da cabana, veem que aquilo vai ter relação com o ritual indígena, não tem nenhuma ligação com o ritual cristão, então eles quebram tudo e tocam fogo na cabana. Né? E aí o relato do próprio missionário, dali a alguns dias, menos de uma semana depois, eles começam a perceber que existe uma movimentação de índios para fora da aldeia. Né? Passam pela paliçada, passam pelo portão e vão na direção da mata. E começam a perceber que estão levando alguns materiais para lá, estão levando materiais. E então se levantam lá da igreja, da capela, e vão na direção da saída para onde eles estão indo. E quando chega no portão da aldeia, um dos índios barra os missionários e fala que o domínio deles é dentro do aldeamento, que ali fora, então, era o domínio dos índios, né, que ele não poderia ultrapassar aquele limite. E aí tem um diálogo que a gente pode discutir muito sobre essa semântica e sobre esse símbolo, porque se chega a falar assim, do tipo, não tem a Roma de vocês, aquela dali é a Roma da gente. Então, isso no nível simbólico é de uma abrangência impressionante do diálogo entre 2 universos culturais e religiosos e espirituais distintos, né? Daí a gente entender se isso foi dito dessa maneira exatamente ou não, tem toda uma discussão sobre o próprio documento. Mas então a gente não vai encontrar na documentação, pelo menos não foi o que eu encontrei na documentação que eu olhei, nenhuma descrição específica, né, do ritual. Sobre a antiguidade maior do que os ritos
judaicos que foi perguntado aqui, né? Há que se pensar muito sobre, e tem muita pesquisa ainda para ser feita, sobre o aproveitamento dessas informações das pinturas rupestres, né? Eu falei que as pinturas estão no horizonte cronológico bastante recuado. Se a gente for para 12 mil anos atrás, a gente vai estar, então, antes dessa relação dos rituais judaicos. Mas não quer dizer que, naquele momento, havia ritual da Jurema. A gente não pode afirmar isso do ponto de vista de uma certeza científica, né? A gente pode afirmar que havia uma relação diferente das populações do sertão nordestino com o elemento vegetal. Daí a haver o ritual da Jurema já não é possível afirmar isso, né? Até porque essa questão, em que pese toda relação espiritual, né? Como é que você identifica e como é que se estabelece uma relação com uma planta mestra, com uma planta de poder, né? Como é que isso acontece se não é através da relação atestada de forma mais larga pelos antropólogos, né? Sobre a relação do homem com o meio ao longo de toda a evolução do ser humano sobre a superfície da Terra, né? Que a gente vai ver que você só passa a dominar um determinado meio, um determinado bioma, a partir de um convívio com ele, um convívio muito longo, né? Então, como o Darcy Ribeiro colocava que, quando ele fala da matriz tupi no povo brasileiro, né? Os índios que sabiam do nome de cada folhinha e de cada matinho, e sabia se aquilo servia para remédio, se era veneno ou não, né? Isso só é estabelecido com um convívio muito longo com aquele meio e com aquele bioma. Essa é uma noção geral. Se acontece assim com as plantas mestras ou plantas de poder, é uma coisa também que a gente vai poder discutir, né? Porque havendo um outro nível de interação, pode ser que a planta simplesmente se apresente através de outros mecanismos, né? Mas então, sobre essa antiguidade maior que os ritos judaicos, eu colocaria essa ressalva: a gente não tem como precisar até o momento, né? Se a gente tivesse mais pesquisas nesse sentido, talvez a gente até consiga estabelecer alguma coisa com maior certeza. Rodrigo, pode ser você? Tá, vou falar rapidinho aqui. Essa questão dos encantados, espiritismo e tal, isso aí é uma coisa bastante variável, porque populações indígenas distintas concebem que é um encantado de maneira diferente. Uns encantados, para alguns indígenas, passaram pela experiência da morte, outros não passaram pela experiência da morte, né? Na concepção, na cosmologia deles. Tem também, então, lidar isso em termos de espiritismo já fica distinto nisso. Outra coisa que tem espíritos, né? Ou seres sobrenaturais, espíritos, né? Na concepção dessas populações, indígenas e não indígenas, mas isso tem a ver com a Jurema Sagrada também, aqui do Catimbó, que são espíritos que têm sua contrapartida na natureza física, e tem espíritos que não têm sua contrapartida na natureza física. Então, você tem uma árvore, que é a árvore da Jurema, a cidade da Jurema, você tem um pau-pereiro, você tem um jucá, você tem enfim, um angico e tal. Essas plantas, elas são espíritos, tem espíritos que habitam nelas, etc., eles são percebidos. Quando a gente anda na mata, as pessoas, né, fazem isso, mas você também reconhece a comadre florzinha, a mãe d'água, não sei o quê, que não existem na natureza física. Então, essa relação é muito variável. Agora, o cachimbo é fundamental. Catimbó diz até que vem de cachimbó, e que você pega do litoral ao sertão, material arqueológico lá do Corrental, você só tem cachimbo, tem um monte de coisa, né? Mas tem cachimbo o tempo todo, e atualmente você não faz um trabalho de Jurema indígena sem cachimbo, que é com tabaco, que é muito importante, e também o velame, né? E o cachimbo é muito importante para estabelecer a conexão com esses encantados, né? Assim como o mel, como eu falei, também é fundamental. A mãe da caiporinha só chega pedindo mel, e geralmente só chega chorando, dançando numa perna só, pelo desmatamento lá no semiárido. Porque antigamente, um monte de mato, o pessoal está desmatando para poder plantar, etc., e ela está chorando no meio da mata e vem lá pedindo mel, chorando. Questões ambientais que fazem com que
entidades, esses encantados, né, falem diferentemente conosco, né? E ele, quando eles falam em cura, vamos pensar na cura do meio ambiente também, que da mesma maneira que eu falei, cura é processo para nós, né, o que essas pessoas estão fazendo com suas matas que são encantadas, e estão encantando e desencantando, por aí vai. Né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, era isso. Essa coisa lá de Israel, né? Essa coisa do Velho Testamento é coisa curiosa por relação, né? Porque não é Jurema mimosa que tem lá, é a caça, né? Então, você tem lá no Monte Sinai, naquela região, lá no deserto de Negev e tal, assim, acham o Ben Shanun, que é grande amigo, né? Vinha aqui sempre, em 2000, 2001, 2002 e tal. O processo de cura, inclusive, de uma irmã dele foi feito pelo caseiro da minha casa, lá em Jacarepaguá, que mandava bebida lá para ele em Israel. Né? Como é que as coisas viajam por aí, né? Aí ele tem essas ideias, né? Por exemplo, a Tábua dos Mandamentos, né, teria sido inspiradas por essa Cássia, que é uma Jurema. Você jura aquele filme Noé, quando Noé vai fazer arca em Matusalém, chega e dá uma bebida para Noé, Noé tem uma viagem e tem ideia da arca. Então, o Xamã, ele tem essas suspeitas de que, né, aquelas coisas foram assim, e assim sendo, né? Mas o que geralmente as pessoas falam aí, né, uns colegas e tal, é que desde o início da humanidade até animais sempre usaram psicoativos com intencionalidade de ter estados alterados de consciência. Desde as cavernas, quando o homem de Neandertal e os sapiens ainda se relacionavam entre si, porque não imagine que Neandertal para sapiens parou num dia, começou o outro, no outro não. Isso, a Guerra do Fogo já mostrava que eles, né, se transacionavam, se relacionavam, mas o elefante bate a cabeça para aquela, como é que é o nome daquela fruta? Cair, apodrecer e se intoxicar. Abelhas se intoxicam. A marula, não é isso? Marula. Isso, ficam lá eles procurando fazer aquilo para poder ter a viagem. E outros animais, a gente, eu acho que nessas cenas da árvore, etc., não sei se é um uricuri ou se é um jurema, mas, enfim, né? O que importa é que o mundo vegetal sempre foi de experimentação. E tem um Schechner, ele fala, para terminar rapidinho, de performance, né? Ele acha que a performance foi muito importante na passagem da natureza para a cultura. O homem procurava as cavernas para se abrigar, ali desenhava aquelas cavernas lá de gelo, lá na França, depois de 3.000 anos atrás, 30.000, sei lá, colocava lá aqueles cavalos e vinham com as tochas para dar movimento àquilo, para dar uma imagem. O xamã pega lá uma substância, dança, quando a dança vai virando coletiva, faz o script, ou seja, o roteiro, e quando a dança tem roteiro, ela deixa de ser uma performance sozinha e vira ritual, e quando aquele ritual começa a ser explicado, tom exegese para ele, ele já tem um mito, vira símbolo, e assim a gente vai construindo, né, esses nossos sistemas de crença, etc. Então, para ir à natureza, a passagem ali desse estado que a gente chamaria de natureza ou de cultura, teria uma coisa importante nessa passagem, se não me falha a memória. Mas eu acho que é isso, só para provocar, né? Eu não estou fazendo uma afirmação, estou fazendo as provocações que as pessoas fazem. Como eu falei aqui na fala inicial, eu fico jogando as coisas para cima e a gente vai coletando. Rodrigo, a gente já está aqui nos minutos finais da aula. Eu queria saber se você pode comentar só um pouquinho sobre o teu livro, como é que a gente acessa, como é que compra, porque a gente já está nesse momento das despedidas, da bom dia e encerrando, então talvez aí na finalização você já possa dar essa informação para a gente. As pessoas também estão pedindo para deixar algum contato, porque podem tirar dúvidas com vocês depois, se vocês têm essa disponibilidade de deixar um e-mail, alguma coisa para quem quiser depois perguntar. Eu estou colocando aqui no chat os detalhes do livro. O livro é esse passeio, né? Começa sobre a planta pioneira, tudo que eu falei aqui resumidamente. É o livro Planta Pioneira, onde vai, cresce suas propriedades, para que serve, onde é usada, como é usada, os vários contextos de uso,
né, desde os momentos de arqueologia, a história lá do Santo Ofício, aquelas coisas, passando pela zona da mata e tal. Mas, né, eu sou antropólogo, então pego descrições rituais, etnográficas, dos principalmente do Jatitum, mas outros também me apresentam às vezes, mostra essa Jurema psiconáutica, mostra inclusive hoje a mercantilização ritual dos trabalhos indígenas de Jurema indígena nos centros urbanos, a mercantilização do DMT, que é a substância, né, o alcaloide extraído da Jurema através de solventes, etc., como o pessoal faz cocaína da coca, né? Você pega a planta, extrai com solventes e tal um cristal e usa aquele cristal de alguma maneira. Então, o DMT, ele recentemente, coisa de uns 15 anos para cá, vem cada vez sendo mais usado, festivais de música eletrônica, o cara está vendo futebol com os amigos no intervalo, fuma, tem um efeito muito curto, muito forte, mas não conheço ninguém que tenha se viciado naquilo, inclusive processos de cura. Isso é usado para recreação, para lazer, é perigoso também, né? Mas tem gente que mudou sua vida. Quando eu falo que cura é processo, gente que mudou seu estilo de vida, né? Começou a ter coisa. Tem gente que faz tratamento com beta-carbolinas, ou seja, ayahuasca, enfim, podia ser Jurema que pega no Harmala, pensando geralmente em depressão e manter a pessoa no ritual com aquela substância há um pouco tempo. As experiências que eu tive com sociedades indígenas e outras mais tradicionais, geralmente pessoas muito embriagadas chegam na sessão e tomam uma paulada de DMT na cabeça e o camarada cai ali, fica de tal maneira que ele fala, nunca mais eu vou botar aquele troço na minha boca. Então, o efeito é outro, que não é um tratamento assim. Então, essas coisas também mais recentes, essas coisas são, né, sugeridas ali, são ditas. Muitos personagens aparecem, gente de carne e osso, muita gente falando, dando depoimento, etc. E é isso o livro, tá bom? Eu que agradeço muito. Eu estou escrevendo aqui no chat aqui o nome do livro, a editora e o site de vendas. Parece que, como lançamento oficial, foi no congresso que eu estou participando, ontem, foi o lançamento oficial, mas já está na segunda tiragem já, que o pessoal no e-mail compra com desconto, etc. Então, está saindo aí bastante, e eu agradeço mais uma vez para o pessoal da Junta pelo convite, estar com vocês aqui, vocês que ficaram aqui escutando, dando atenção esse tempo todo, cumprimentando. Gostei muito de conhecer também o colega Guilherme, Alexandre, todos os outros que estão aqui. Se for começar a nominar todo mundo que aparece, é complicado. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Então, eu passo a palavra para Guilherme se despedir também, e logo a gente encerrar, tá bom? Certo, também agradecer muito, né, a vocês que fazem a disciplina, organizam o curso, obrigado pelo convite, foi prazeroso estar nesses momentos com vocês, agradeço a todos que deram atenção, né, tanto aqui no Meet quanto no YouTube, e partilhar um pouco dessas viagens, né, como diz o professor Rodrigo, a gente fica levantando as coisas e é mais provocação do que propriamente dito trazer uma coisa fechada, né? Então, muito obrigado a todos pela oportunidade. Foi uma grande honra dividir esse espaço com o professor Rodrigo, que eu falei que, além de referência, é uma inspiração, né? E se eu tiver oportunidade, professor, queria o seu contato depois para tirar outras dúvidas e trocar outras ideias. Tá? Muito obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, obrigada, Guilherme. Eu acho que os outros professores da disciplina vão se despedir também. Eu já me despeço aqui agradecendo novamente a presença de todo mundo. E na próxima semana, na terça-feira, a gente tem aula novamente, tá bom? Os outros professores devem se despedir, então. Gratidão. Tchauzinho. Até terça. Valeu, pessoal. Muito obrigado, professores Rodrigo e Guilherme, por essas vivências aí compartilhadas com todos. Um abração para todos. Até a próxima terça. Ô, Saulo, valeu. Também, Guilherme, eu vou pegar o contato aí, eu estava até lendo aqui o documento de 1920, eu te passo aí e a gente começa a trocar umas figurinhas também. Tá bom? Valeu.
Gente, tchau também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma alegria e um momento assim de muito aprendizado sobre a Jurema. E quero agradecer também a Zumba e Helena, né, que deram todo o apoio aqui para a gente, técnico, durante essas atividades e que trabalharam bastante aqui também para que as coisas acontecessem de forma organizada agora pela manhã. No mais, gratidão, um grande abraço e semana que vem a gente segue com a presença de Paulo Henrique Martins, né? E a gente vai estar discutindo de uma maneira um pouco mais aprofundada a ideia de paradigma energético, né? Pensar essas práticas energéticas dentro do contexto tanto das terapias, né, ou das práticas tradicionais, como dessas terapias mais atuais, complementares hoje. Então, é isso, tchau, tchau para vocês, tudo de bom.